Que Deus possa continuar nos abençoando. Queria lembrar os irmãos que o pastor Osmar estará de novo aqui em Bragança, nos visitando mais uma vez. Creio que é dia 6 de janeiro, né, irmão Américo? De fevereiro, né? Dia 6 de fevereiro. E os irmãos estejam sempre atentos, porque é sempre bom quando o pastor Osmar vem, traz sempre uma mensagem. E nós não somos assim um povo, nós não temos assim aquela prisão assim com as igrejas. Nós não podemos dizer assim que nós somos do companheirismo do pastor Osmar. Não, nós somos do companheirismo da palavra. Mas se o pastor Osmar vier nos visitar, estaremos de portas abertas. E assim, qualquer ministro dessa mensagem que vier nos visitar, estamos com as portas abertas para eles. Pastor Benedito Filomeno também, de Paraupebas, avisou que queria nos visitar e estamos aguardando sua visita. Amém? Aqui todos são bem-vindos. E nós estamos hoje no dia 29, né, de janeiro de 2013. E o ano já começou com uma tragédia, quando o país perdeu até hoje 232 ou 234 jovens que tiveram suas vidas ceifadas no Rio Grande do Sul, na madrugada do dia 26 de janeiro para o dia 27, que foi de sábado para domingo. E eles estavam em uma boate ali na cidade intitulada Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eles eram um número de 1.500 jovens, moças e rapazes. Quando a boate pegou fogo, pela porta ser muito pequena e eles não deram conta de sair, morreu 231 pessoas asfixiadas pela fumaça, e continua morrendo pessoas porque as que ficaram feridas, né, no hospital, continua sempre piorando, algumas piorando e morrendo. E assim os números estão aumentando. E isso deixa nós, o povo, triste, todos nós tristes, né? Afinal, eram rapazes e moças que seriam o futuro da nação, universitários. Era uma festa creio que de formatura, em uma boate chamada Casa Noturna, que atravessava a noite toda em festas, em orgias, bebedeira. Vocês sabem como eles fazem, né? Eles sempre gostam dessas coisas. E aí houve essa catástrofe que dizem que foi a pior catástrofe nos últimos 50 anos, essa tragédia. E aí fica se perguntando, a pergunta no ar: por que Deus deixa isto acontecer? Eu queria palmilhar com vocês sobre isso. Por que Deus deixa jovens serem ceifados, vidas jovens sendo ceifadas daquele jeito? E nós vamos ler Isaías capítulo 13, e nós temos uma base do que isso significa. Isaías capítulo 13, versículo 6 em diante. Nós lemos a Bíblia que diz: Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como uma assolação.
pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância, os atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e as mulheres de cada um violada. Amém? Tá bom até aqui. Então nós lemos Isaías capítulo 13, do verso 6 até o 16. E basta esta leitura, né? Nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que Tu tenha misericórdia de nós, que somos pecadores também. Nós não somos melhor do que ninguém, Senhor. Nós não podemos julgar a ninguém, mas a Tua palavra pode julgar. Tu disseste: eu não vim julgar o mundo, mas salvar. Mas quem não crer em mim, a minha palavra, já tem quem o julgue, a minha palavra há de julgar no último dia. Então Tua palavra julga, Pai. E nós pedimos, primeiramente, perdoe nossas falhas, nossos erros, porque são muitos. E assim, Pai, fala em nossa boca o pedido que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. A questão é que o homem, ele não consegue entender ou não consegue assumir, essa é a verdade. Nós não somos capazes de assumir o nosso erro. Nenhum de nós somos capazes de dizer assim, ó, estou errado. Não. Sempre nós dizemos assim, eu estou errado, mas fulano é pior do que eu. Não é verdade? Eu estou errado, mas tu não pode falar nada que tu é pior do que eu. E aí, como é que fica isso? O mundo vai cada vez mais piorando, porque as pessoas, nenhuma delas diz assim, realmente eu estou errado e eu sei que tu também está errado, mas vamos fazer o seguinte, vamos melhorar, vamos se converter a Deus. Eles não pensam assim. Eles sempre pensam dessa forma, é uma coisa que a religião colocou na cabeça deles, é que Deus ama todo mundo e que eles chamam isso de diversão, eles não chamam de pecado. Aquilo que nós chamamos de pecado, eles chamam de diversão. Ele diz, não, isso é só diversão, a gente tem que se divertir. Mas na verdade esta diversão é pecado diante dos olhos de Deus, porque é uma diversão satânica, porque eles bebem a ponto de perder o sentido, e depois que estão embriagados, eles abrem a boca em blasfêmias, em palavrões, perdem o senso de humano. Então, numa boate fechada, com 1.500 rapazes e moças pulando, diante de uma banda que
Com certeza essas músicas que essa banda estava tocando eram músicas profanas, porque se não for música profana, não faz sucesso, não é verdade? Hoje em dia, se a música for uma música que fale só no amor, na paixão, não faz sucesso. Ela tem que ser imunda. Como nós conhecemos muitas assim nessa situação, que principalmente no estado do Pará, não posso afirmar nos outros estados, porque eu não vivo lá, mas o estado do Pará, ao meu ver, é o lugar das músicas mais podres que se pode existir. E elas fazem sucesso. E elas explodem no sucesso, por quê? Porque as pessoas gostam. Então, se as pessoas gostam, mostra que as pessoas estão pervertidas. Porque se elas gostam de imundícia, mostra que o seu coração está imundo. Não é verdade? Então tenho certeza que ali dentro, num ambiente fechado, com apenas uma porta, estava o pula-pula e 1.500 jovens pulando, se esfregando em uns e outros, porque era um ambiente apertado, pulando e se agarrando, homens talvez beijando na boca de homens, porque eles fazem isso, porque eles dizem que isso é normal hoje em dia, que o homem e a mulher escolhem o que eles quiserem da vida, que se ele quiser casar com outro homem não há problema, a mulher da mesma forma. E se você citar que isso é contra a lei de Deus, eles te xingam, te chamam de preconceituoso e te escarnecem de Deus, dizem que isso é coisa antiga. A verdade é que eles escolheram seus próprios caminhos, seus próprios desejos. São homens e mulheres de nariz empinado, que empinaram a cabeça numa soberba tão grande que não ligam mais para o que Deus diz, para o que sua palavra diz, e seguem em frente. E cada um diz: eu já tenho minha igreja, já tenho minha religião, e o meu pastor não diz nada disso, o meu padre não diz nada disso, e é só vocês que dizem isso, porque vocês são de uma igreja antiquada, de um povo ignorante, mas a minha igreja é moderna e não diz nada disso. E a verdade é que vai se afastando de Deus a tal ponto, e ali pulando no meio daquele salão fechado, ali as luzes desligadas, porque era uma casa noturna que tinha que ser escura, porque boates em casa noturna é para isso mesmo, ficar escuro, para eles pularem apenas no claro das luzes dos lasers que as bandas jogam. E ali eles se agarram, se beijam, e nos banheiros escuros, lotados de moças e rapazes se atracando, tirando a roupa, praticando imoralidade sexual, porque está no escuro mesmo, e ali vale qualquer coisa. Inclusive, não há muito tempo atrás, Leonardo lançou uma música que diz: festa na roça é pra lá de bom. E eles dizem: é um beija-beija, é um pronta-pronta. E depois que está todo mundo tonto, dizem que eles amassam mamão, como ele dizia na música, e a coisa ficava do jeito que eles gostavam. Então, se você disser isto é pecado, ele diz: não, isso não é pecado, isso é diversão. Mas gente, então o que é pecado? Vem a pergunta: o que é pecado? Se fazer todas essas coisas não é mais pecado, então pronto, então acabou o pecado de cima da terra. Então agora todo mundo é santo. Mas essa é a condição que o homem chegou, a ponto de ficar tão cego que perdeu a consciência do pecado, que não reconhece mais que é pecado. Porque antigamente pelo menos eles podiam dizer: não, eu faço isso, mas isso está errado. Hoje não, hoje ele diz: está certo. E então aqui em Isaías nós encontramos Deus dizendo, ele diz: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Amém?
está perto vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as nações se debilitarão e o coração de todo homem se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada uma se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira, ardente para pôr a terra em assolação. Deus está dizendo que ele ia colocar a terra em assolação, que ele viria com ira sobre a terra. Mas ele diz que não, que Deus é amor, que ele não vai fazer isto. Mas se Deus mudou o seu pensamento, então ele não é Deus, porque ele diz: eis que eu visitarei a terra e virei com ardor de ira. E ele diz: não, ele não vem mais assim. Então Deus não é Deus, porque não cumpre sua palavra. Ele disse que ia fazer uma coisa e não faz. Então, no verso 10 diz: porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E você vai verificar o que é iniquidade: é aquilo que você sabe que está errado e você pratica. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: ai daquele que chama o que é mal de bom e o que é bom de mal. E é o que está acontecendo no mundo que vivemos. Eles dizem: isso não é errado. Mas quando um pregador está pregando a palavra de Deus, ele diz: isso é errado. Ele chama o que é certo de errado, e o que é errado ele chama de certo. Então: e visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Temos encontrado que o último terremoto que deu agora no Chile tirou a terra do lugar, e isso encurtou até o dia, diz a ciência. E diz: pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a coça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Agora vem o verso que eu queria que você prestasse atenção. Diz: todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. Isso é Deus que está falando em Isaías 13, versículo 16. Porque Deus ia despedaçar as crianças na frente dos olhos dos pais. Vem aqui uma questão: o que nós estamos pregando será entendido por eles que não conhecem a Deus como um insulto, mas para os que são de Deus será entendido como um bom conselho. Mas para eles que não querem se arrepender, que querem continuar no pecado, eles vão dizer que isso é um insulto, essa pregação é um insulto, e até possível, se for, denunciar, porque vai dizer que está desrespeitando aquelas pessoas que morreram ali. Mas nós não estamos desrespeitando as pessoas que morreram, estamos dando um conselho para ver se evita que outras morram. E para evitar que outras morram, é preciso parar de pecar. Ao contrário do que a imprensa está dizendo. A imprensa está dizendo que para parar de morrer, dos jovens morrerem nas boates, deve-se reforçar a segurança, deve-se colocar extintores de incêndio,
deve-se fazer várias portas de saída de emergência, mas eu lhe digo, isso não resolverá. O que vai fazer parar a mortandade no nosso país é arrepender e parar de praticar essas coisas. Porque o que está acontecendo é simplesmente a ira de Deus caindo. Deus disse: por causa do vosso pecado, vocês cometem iniquidade. Vocês sabem que na minha Bíblia diz para não fazer isto, e vocês fazem. Então vossos filhos serão despedaçados diante dos vossos olhos. Por que despedaçar nossos filhos e não a nós? Porque Deus iria despedaçar nossos filhos e não a nós, se foi nós que pecamos? A questão é que Deus quer que o homem se arrependa, e o homem não quer se arrepender. O homem empinou o nariz e anda em seu próprio pensamento e não quer mais ser guiado por Deus. E Deus despedaça os seus filhos diante dos seus olhos, que é para ver se eles sentem algum remorso no coração. Porque um filho é a coisa mais querida de um pai. E os filhos morrendo, os pais poderiam parar um pouco e dizer: é porque nós estamos em pecado. É porque o nosso país está adorando Aparecida e não a Deus. É porque a nossa cidade está adorando São Benedito e não a Jesus Cristo. É porque nossa cidade colocou o carnaval em primeiro lugar e não Jesus Cristo. É porque nosso país, as mulheres estão cada vez mais nuas para provocar a ira de Deus, porque Jesus disse: se um homem pelo menos olhar para uma mulher com má intenção, já no seu coração adulterou. E as pessoas sabem disso, e elas deixam Satanás usá-la para dizer: tira tua roupa, mostra tuas coxas, mostra teus seios, para que os homens possam pecar mais e mais, para que a ira de Deus aumente. E os salões de beleza se enchem de mulheres cortando seus cabelos, pintando suas bocas, fazendo seus olhos, pintando seus olhos, indo à academia, tirando qualquer tipo de gordura, indo ao médico, arriscando a vida, fazendo operações para aumentar ou diminuir seios, para ter uma barriga pequena e para dentro, para ter umas pernas bonitas e tudo mais. E você pergunta para elas: para que isto? A resposta elas não dão. Elas não dizem: eu faço isso para que os homens me cobiçem. Não, ela diz que não. Mas lá dentro do coração está a resposta, que não sai para fora, mas está ali dentro, estampa no rosto. E eu sei da resposta mesmo sem elas dizer. Você está fazendo isso para que os homens te achem bonita e te desejem. E eles te desejando, cumpre aquilo que Jesus disse: se um homem pelo menos desejar, já para mim é um adúltero. E assim o nosso país vai, de adultério em adultério. Cada vez mais elas estão tirando a roupa. Antigamente, há 30 anos atrás, se você fosse numa praia ali em Copacabana ou em Ajuruteu ou qualquer praia, as mulheres estavam vestidas de biquíni, de pecinha, porém elas não eram tão atraentes como são hoje. Porque hoje, além delas ter diminuído o biquíni a ponto de ser só um fio, elas também aplicaram milhares de dinheiro, fortunas de dinheiro em seu corpo, colocando silicone nos seus seios ou nos seus traseiros, ou não sei de onde for, para ficar bonita e cada vez mais fazer o homem pecar e agitar a ira de Deus. Aí você chega e diz: você quer que eu fale para você sobre Jesus Cristo?
Você quer que eu pregue o evangelho de Jesus Cristo para você? Elas dizem, a resposta é essa aqui, ó: eu já tenho minha religião. Você tem uma religião, mas não está adiantando nada. Elas mesmo, as pessoas mesmo concordam que religião não salva ninguém. Então, se religião não salva ninguém, por que então não largamos isso de lado e não corremos para aquele que salva, Jesus Cristo? Por que não procuramos ouvir seus mandamentos, ouvir o que ele diz naquela Bíblia? Quando ele enviou seus santos apóstolos, colocando a doutrina da Bíblia, não a doutrina da Assembleia, não a doutrina da Batista, não a doutrina da Católica, mas a doutrina da Bíblia. Qual é a doutrina da Bíblia? A doutrina da Bíblia é: as cristãs se vistam com pudor, os homens se vistam com pudor. Não deixe, Romanos capítulo 6, não use o seu corpo como um instrumento de escravidão do pecado. Um instrumento, você está usando o seu corpo como um instrumento para agitar a ira de Deus. Aqui está o meu corpão bonito. Fui no médico, fiz uma cirurgia para diminuir a barriga, para aumentar os seios, para ficar mais atraente. E agora eu vou tirar minha roupa, porque tudo que é bonito é feito para mostrar. Vou vestir só um sutiã, vou vestir somente um fio dental ou uma calça escandalosa, e vou sair pelas ruas para que os homens me olhem. Você está usando o seu corpo como um instrumento para o pecado, para provocar a ira de Deus. E então a ira de Deus cai na nação, e as pessoas ficam praticando essas coisas e não se cansam, não sacia. É um saco que não enche, não enche. É um poço sem fundo. Quanto mais pecam, querem pecar. E sempre haverá ali uma religião para dizer: não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Enquanto isso, Deus está dizendo em sua Bíblia: eu quero corpo, alma e espírito diante do meu altar, porque este é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12. E então a ira de Deus cai sobre nossa nação. A ira de Deus cai sobre o mundo. O terror está vindo contra as nações. Não há muito tempo atrás, as torres gêmeas nos Estados Unidos foram atingidas por aviões terroristas. E creio que mais de 3.000 pessoas perderam a vida naquele lugar. E a pergunta é: e aquelas almas? Alguém diz: está no céu. Está no céu? Você sabe se está no céu? Você sabe se aquelas pessoas tiveram tempo para se arrepender? Eu não posso afirmar que estão no inferno também, não vou julgar ninguém. Mas, gente, a verdade é que as pessoas estão morrendo sem se arrepender dos seus pecados. Ainda há poucas horas atrás, eu vi um jovem dando uma entrevista, reportagem, dizendo: aqueles 231 rapazes e moças que morreram subiram para o céu como anjos para falar para Deus, Senhor, a justiça lá embaixo na terra, o mundo está em injustiça. Vou dizer por quê. Porque eles não estão fazendo casa de show segura para nós. Eles não estão colocando alvará em dia. Eles não estão colocando extintores de incêndio cheios. Eles não estão colocando várias portas para a gente sair na hora que nós estiver na nossa diversão. Ir à presença de Deus dizer isto: Senhor, nós chegamos na tua presença para te dizer que lá na terra não está bom. Por que não está bom? Porque as casas de show, quando a gente vai dançar, quando a gente vai prostituir lá embaixo, elas não têm segurança, Senhor. Nós viemos aqui te dizer isso. O jovem teve coragem de dizer isso, que eles foram para a presença de Deus dizer isso para Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: nenhum fornicário entrará no reino do céu.
Nenhum viciado entrará no reino do céu. Nenhum idólatra entrará no reino do céu. Idólatra é aquele que venera imagens. Está mais do que claro na Bíblia. Nenhum que pratique moralidade sexual entrará no reino do céu. A Bíblia é bem clara quando diz: qualquer prática de sexo fora do casamento é imoralidade, é adultério aos olhos de Deus, atiça a ira de Deus. A Bíblia continua dizendo: o homem que se deita com outro homem comete fornicação aos olhos de Deus. Mas eles insistem em dizer que não, que Deus vai aceitar eles desta forma. E isso parece bonito. Eu queria que fosse assim. Mas a verdade é que não é assim. Infelizmente não é assim. Diante de Deus só irão aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, que diante do Cordeiro estarão aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas sempre haverá uma falsa religião para ensinar e dizer que podem continuar como estão, porque Deus só quer o coração, e as pessoas estão indo para o abismo de cabeça baixa, e isso corta o coração, da gente não poder fazer nada, a não ser pregar uma pregação como esta, e esperar que alguém ouça e se converta pelo amor de Deus. E pare de praticar imoralidade sexual. E pare de bebedeira. E pare de adorar uma imagem de gesso. Aquilo não pode te dar salvação. Ele diz verdadeiramente, só Jesus pode salvar. Então quebra esta imagem. Então adore a Jesus Cristo. Tem que conversar com pessoas que dizem: não, realmente quem salva é só Jesus, aquilo é simplesmente o intercessor. Então jogue fora o intercessor, jogue fora aquela imagem, adore aquele que pode te salvar. Se a Bíblia diz que só Jesus é mediador entre Deus e os homens, e se eu tenho uma carrada de mediador, por que eu ir procurar uma carrada de mediador quando eu tenho o Rei dos Reis como mediador? Depois de eu ter o Rei dos Reis como o meu mediador, para que procurar outro só para pecar, só para cometer o que é errado aos olhos de Deus? Infelizmente este é o mundo em que vivemos. Infelizmente assim se encontra nossa nação, nossa pátria amada, em que na canção, no hino nacional brasileiro, temos cantado com a mão em cima do peito, dizendo: pátria amada, idolatrada, salve, salve. Que chamamos o Brasil florão da América, mas nos esquecemos que a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E este lindo florão da América, o Deus dele não tem sido o Senhor, tem sido idolatria, tem sido Aparecida, tem sido São Expedito, tem sido São Benedito, tem sido carnaval, tem sido aparelhagem, tecnobrega, tem sido Michel Teló com suas músicas imundas. Que situação que o mundo se encontra. E infelizmente temos que olhar. A Bíblia diz, creio que no Salmo 91 diz: sozinho olharás e verá a ruína do ímpio. Você tem que assistir essas coisas. Todos os dias você tem que assistir essas tragédias. E você não pode falar a verdade, porque se você falar a verdade, as pessoas não concordam. Mas a verdade é que essa tragédia é causada porque a ira de Deus chegou aos céus. O barulho do tecnobrega, as piadas imundas, as fornicações tem sido tão grande em nossa nação que tem chegado adiante da narina de Deus, e Deus tem sentido a podridão do pecado, e quando Deus sente isso, Ele joga a sua ira. E você tem que olhar e ver o ímpio sendo destruído, as pessoas sendo destruídas.
Que coisa! As pessoas sendo destruídas, sendo ceifadas, assassinadas. As pessoas dizem, se colocar mais polícia na rua, os assassinatos acabam. Não acaba. Se você colocar 200 policiais aqui nesta avenida, bem ali no bairro seguinte onde eu moro, alguém pode ser assassinado, e até os policiais chegarem lá, essa pessoa já foi assassinada. Não tem como evitar. Não é quantidade de polícia que vai resolver. As pessoas dizem tanta coisa. Se tiver pena de morte no Brasil, isso acaba. Não adianta. Nos Estados Unidos tem pena de morte também, e as pessoas não têm medo, continuam matando. Nos Estados Unidos tem pena de morte, no entanto, homens entram armados no cinema, as pessoas estão assistindo filme, eles metralham todo mundo, eles sabem que vão para a cadeira elétrica, porém eles já estão decididos a morrer também. Não é nada disso, não é cadeira elétrica que resolve, não é muita polícia que resolve. O que vai resolver, ou que iria resolver, seria que o povo brasileiro colocasse o joelho no chão e reconhecesse, todos nós, reconhecermos que pecamos, que abandonamos os mandamentos de Deus, e com lágrimas nos olhos dissesse: Senhor, prometemos que só a Ti adoraremos e seguiremos os Teus mandamentos. Então lhe garanto que todo esse mal passaria, tudo acabaria, haveria paz na terra outra vez. Mas isso não, infelizmente não poderá acontecer, porque cada homem, cada mulher tem o seu próprio pensamento. O homem e a mulher, o animal mais terrível é o homem. Você pega um cavalo, amarra do outro lado da rua, ele fica lá até morrer. Se você não tirar de lá, ele morre lá. Mas o ser humano não fica. O ser humano tem seus próprios pensamentos, tem a cabeça dura, não se rende aos pés de Deus, tem um coração de pedra. Se um pregador da palavra de Deus chega para pregar, ele diz: lá vem tu, seu enjoado, seu nojento, eu já tenho minha religião. Se você já tem Jesus, então por que não segue seus mandamentos? Jesus disse: aquele que me ama segue os meus mandamentos. E sempre tem que apontar o dedo: e tu é pior do que eu sou mesmo pior do que você, mas o que eu estou dizendo é que você e eu vamos se arrepender. Agora, porque eu sou pior do que você, nós vamos continuar desse jeito? O homem tem seguido o seu próprio caminho, tem decidido o que ele quer, decidiu o que quer. E a hora que estamos vivendo é uma hora tenebrosa. E o profeta desta era, William Marion Branham, diz na mensagem, um resumo das 7 eras. Ele diz, vamos ler o que o profeta diz. Na sua maioria não estão meramente emocionados. É aquela questão. 200 pessoas aceitaram Jesus ontem na igreja. Tá. Será que aceitaram Jesus mesmo? Ou será que foram apenas induzidos por uma emoção? Será que realmente abriram o coração e deixaram Jesus entrar? Porque quando Jesus entra, a vida muda. E aqui as pessoas dizem: mas tem muita gente entrando para a igreja. E o profeta diz: na sua maioria não estão meramente emocionadas em sua aproximação ou desejos de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual. Ele diz: será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo 7 dias? A pergunta do irmão Branham: será que não estamos vivendo nesse tempo de novo? Que você olha para o céu e diz: os crentes falaram tanto que o mundo ia pegar fogo e até agora não pegou. Mas isso aconteceu nos tempos de Noé.
Deus fechou a porta da arca, Noé estava dentro da arca, e as pessoas lá fora diziam: Noé, tu disse que ia chover, e nós estamos aqui fora há 7 dias. Faz 7 dias que a porta fechou, e nós olhamos para o céu está azul, sem nenhuma garra de nuvem. Mas aquele era 7 dias de juízo. E eu tenho medo quando Deus se cala. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus tem se calado. Porque quando Deus se cala, algo está para acontecer. Deus se calou 7 dias, Noé entrou na arca, fechou a porta, lá dentro ele ficou. E aquele silêncio veio sobre aquela geração. E eles lá de fora gritavam: Noé, aqui fora não está acontecendo nada, já faz 7 dias. Mas depois do 7º dia, as comportas do céu se abriram, chuva caiu sobre a terra e não parou mais de chover. E de repente a água foi subindo, cachoeiras de água foi derramando e foi cobrindo tudo, e a arca começou a flutuar, e as pessoas começaram a não dar mais pé e começaram a nadar, se atracarem na arca, mas suas mãos cansavam e não podia mais segurar, porque Noé fez a arca que sem nenhum pegador, nela era liso o casco, e se escorregava, não podia se segurar, e então toda aquela geração se perdeu. E o irmão Branham diz: Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo 7 dias? É uma pergunta. Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. Dias silenciosos são esses que nós estamos vivendo. Dia em que a ira de Deus a taça da ira de Deus tem chegado a um ponto em que você vê as tragédias e você sabe que isso é por causa do pecado, do sexo desenfreado, da bebedeira desenfreada, dos palavrões, das piadas imundas. Cante um hino, ninguém dá confiança. Pregue a palavra de Deus, ninguém dá confiança. Conte uma piada para você ver a rodeia de gente, as gaitadas começam, sorrisos e mais sorrisos. Faça um culto na rua, você vê, se passar das 9h30, alguém liga para a polícia, mas coloca uma aparelhagem tocando uma música imunda, toca a noite toda e ninguém acha ruim. Que tempo é esse que estamos vivendo? Isso ira a Deus, isso levanta a ira de Deus. Se eu como ser humano me sinto mal em ver essas coisas, quanto mais Deus que é santo. Se eu como pecador me sinto mal em ver essas coisas, quanto mais Deus que é santo. Nossa nação precisa parar. Precisa parar um pouco, pensar no que estão fazendo. Todo mundo alega ser cristão no Brasil. Se somos cristãos, devemos seguir o ensinamento de Cristo, gente. Se o Brasil é um país cristão, precisa seguir então os ensinamentos de Cristo, porque a palavra cristão deriva da palavra Cristo. Aonde que está escrito em algum lugar que Cristo mandou você prostituir? Onde está escrito na Bíblia em algum lugar que Cristo mandou você adorar a mãe dele? Isso atiça a ira de Deus. Então Deus disse: por causa disso seus filhos serão despedaçados diante dos vossos olhos. Isaías capítulo 13 versículo 9 a seguir. Isso é sério. A hora séria. O Branham diz: todavia é o tempo de colheita, da ceifa. Você vai encontrar no livro de Apocalipse que alguém desce do céu com uma foice na mão e foi dito: chegou a hora da ceifa, porque a lavoura está madura, tanto a semente boa, o trigo está maduro, quanto a semente má, o joio também está maduro. E na parábola do joio e do trigo, Deus diz que o joio cresceria junto com o trigo,
E no tempo da colheita seria cortado o joio e o trigo, e o joio seria lançado no fogo e o trigo seria recolhido ao celeiro. Em Apocalipse encontramos que alguém desce do céu com uma foice, dizendo: a seara da terra já está madura. E começa a ceifa, vidas sendo liquidadas, assassinatos e mais assassinatos, incêndios, aviões caindo, milhares e milhares de pessoas morrendo. No Brasil morre mais gente do que na guerra. Mas ninguém diz, ninguém reconhece, ninguém diz: precisamos nos converter. O homem não se preocupa com sua alma. Dentro dele há uma alma. Em Eclesiastes capítulo 11 versículo 9, a Bíblia diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, faz tudo que apraz do teu coração, porém lembra-te de uma coisa: Deus há de trazer a juízo toda a tua obra, tanto boa como má. Deus vai acertar a conta conosco. Aí diz: eu nunca matei ninguém. Quem disse que a Bíblia diz que vai para o inferno só quem matou? A Bíblia não diz que vai para o inferno só quem matou. A Bíblia diz que vai para o inferno quem matou, e vai também quem adorou ídolo, e vai também quem praticou imoralidade sexual, também vai para o inferno quem adulterou, também vai para o inferno todo tipo de avarento, de presunçosos, seja quem for. A Bíblia não diz que é só assassino que vai para o inferno. Diz: e ficaram de fora da cidade santa os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, os fornicários, e aí vai. Ah, só os assassinos vão para o céu. Gente, não está isso na Bíblia. Então a situação que o mundo se encontra é esta. E nesse dia 29 de janeiro de 2013, um desespero invade nossa alma, de ver vidas, moças belas e rapazes belos, estudados, estudando agronomia, direito, iam ser futuros advogados, futuras enfermeiras, futuros dentistas, futuros professores, futuros biólogos, sendo ceifados. E as pessoas que ficaram vivas não param, continuam. Podiam cair na real e dizer: algo está errado em algum lugar. A Bíblia mostra que quando Israel ia para a guerra e começava a morrer muitos homens de Israel na guerra, o profeta Josué disse: tem alguma coisa errada. Não pode morrer tanta gente do nosso na guerra. Deus está conosco. E então foi orar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Está morrendo muitos dos nossos. E Deus disse: é porque tem um que escondeu uma cunha de ouro, que eu disse para não fazer isso. Ele escondeu debaixo da casa dele, chama-se Acã. Então Josué foi lá e estava lá. Quando havia uma coisa errada, podia verificar: tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada no nosso país. Por isso está acontecendo essa ceifa, por isso está acontecendo essas mortandades. E a coisa errada que está acontecendo no nosso país é isto: idolatria, fornicação, prostituição, bebedeira, orgia e blasfêmia, palavrões, piadas imundas, namoro profano. E se alguém se aproximar para falar alguma coisa, eles dizem: já tenho minha religião. É isso que está errado com o nosso país. Amém? Amém. Ora, que situação. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja, ou comece alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas.
E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito, e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas do mesmo modo que confio em meu coração, que me entreguei completamente a Ele. Amém. Diz o profeta desta era. Amém. Vamos orar. Eu queria que ficasse bem claro que nós aqui não estamos discriminando e não estamos insultando, mas estamos aconselhando. E o conselho, às vezes, quando ele é verdadeiro, ele não é aceito. Portanto, nós vamos orar pelas famílias daquelas vítimas. 231 famílias perderam o que é mais precioso numa casa: seus filhos. E vamos orar para que o Senhor Jesus Cristo abra o entendimento do povo de nossa nação, para reconhecer que essas coisas que estão acontecendo é por causa que estamos agitando a ira de Deus com as nossas fornicações. Vamos pedir que Deus nos ajude. Senhor Jesus Cristo, nós oramos por aquelas famílias, Pai. 231, e agora de tarde foi anunciado que os que estavam no hospital, os que pioraram, morreram mais 3. 234 famílias perderam seus preciosos filhos. Senhor, nós gostaríamos de falar como os outros falam, como a imprensa diz e tudo mais, Pai Celestial, mas como somos teus servos, queremos falar como tu quer que fale. Nós não queremos que dê segurança nas boates, que coloque extintores nas boates, que abra as portas, muitas portas de saída, não, Senhor. Nós queremos é que as pessoas parem de frequentar as boates e que olhem aos teus pés, Senhor, e que te busquem, que se arrependam. É isso que queremos, porque sabemos que é assim que tu quer, Senhor. Nós oramos, Pai, por aquelas famílias, por aquelas mães, por aqueles pais. Ó Senhor, nesta hora não podemos trazer ninguém de volta. Se eu pudesse ir ali e colocar a mão sobre aqueles mortos e ressuscitar todos eles, eu te digo com certeza, Senhor, eu iria, eu faria. Mas eu não posso. Não podemos trazer aquelas pessoas e entregar de volta a seus pais. Nós também não podemos, Senhor, acompanhar aquelas almas e salvar elas, seja onde elas estiverem, ou no céu ou em outro lugar. Nós não podemos julgar, não sabemos onde está. Nós não podemos ir lá e salvar essas almas. Só tu é o Salvador. Mas tem outra coisa que também se torna impossível para nós. Nós não podemos ir no Rio Grande do Sul pregar para as famílias deles, porque não temos dinheiro para isso. Mas nós podemos pregar uma mensagem como essa e pelo menos colocar na internet. Quem sabe alguém ouça. E tua palavra diz: o crer vem pelo ouvir. E diz assim também: até que todos ouçam. Ó Pai Celestial, e é tudo que podemos fazer é isto: gravar e colocar na internet e nada mais. E pedir que o Senhor pegue esses corações de pedra e transforme em corações de carne. Aquebrante esses corações. Tira essa teima do povo brasileiro. Tira essa arrogância, esse orgulho, Pai. E coloque neles, Pai, um desejo maior por Ti. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Oramos por todas aquelas famílias. Conforte cada um, Pai. Porque infelizmente tudo que possamos pedir é que conforte. Porque voltar não poderão mais, mas que eles possam confortar-se contigo. Em nome de Jesus Cristo, esta é nossa oração. Neste dia 29 de janeiro de 2013, é a nossa oração. Amém. Amém. Sublime graça
do Senhor. Simplesmente ore pelas pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas, mas também não podemos calar nossa boca. Temos que pregar, porque a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho. Em Isaías 59 diz: abre a tua boca, não te detém, pregue bem alto e diga a iniquidade, mostre a iniquidade do meu povo. Sublime graça, glória a Deus, que a um infeliz salvou eu sei. Glória a Deus. Tenho certeza que um dia haverá paz no vale. Um dia haverá um vale sem nenhuma criminalidade. Haverá um vale sem nenhuma casa de boate pegando fogo, sem nenhuma bebedeira, sem nenhuma imagem de escultura sendo venerada. Haverá um vale em que só o Senhor Jesus Cristo será adorado. Somente as canções que agradam ao Espírito Santo será tocada. E eu tenho certeza que cantaremos canções como esta: muito cansado estou, mas procuro o Senhor, velha voz eu almejo ouvir na gloriosa manhã, uma noite a dormir, haverá paz no vale pra nós. Haverá paz no vale pra mim. Pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um.